Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lobão. Você está no Cursinho Federal em mais uma aula de preparação para a prova do Enem. É isso mesmo, a dinâmica da natureza e as diferentes paisagens do Brasil. Uma aula bem direta, bem preparada para que você possa arrebentar na prova do Enem, beleza? Então, bora para a aula. Pois bem, pessoal, o Brasil é um país continental, porque o Brasil tem uma grande extensão territorial, é o quinto maior país do mundo. Além disso, o Brasil possui múltiplas paisagens naturais. O Brasil possui uma grande diversidade de paisagens em seu território. Além disso, há também uma grande diversidade social, cultural, política e econômica. E tudo isso leva a desafios ambientais e econômicos para a gestão do território. Então, observe que nós temos aí a área territorial brasileira, nós temos também o mar territorial do Brasil e sua consequente plataforma continental, inclusive até o Brasil explora bastante petróleo no Sudeste, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Então, o Brasil é um país de grandes dimensões, com grandes riquezas, muitos recursos naturais, muitos minérios, combustíveis fósseis, vegetação, solo agricultável e uma grande população. Tá? Isso tem que ser observado quando a gente for estudar a geografia física do nosso país. Continuando, um fator muito importante relativo ao Brasil é que o Brasil é um país tropical. Isso porque mais de 90% do seu território está na zona tropical, entre o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Inclusive, até o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, no estado de São Paulo e Paraná. Então, o Brasil é considerado um país tropical. Temos uma pequena parte também na zona temperada sul, que pega aí um pouquinho de São Paulo e os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, olha só, outra coisa, o Brasil vai possuir médias térmicas elevadas ao longo do ano, climas quentes, sua grande maioria, e em muitas partes também chuvosos, tá? A exceção aí você vai ter o clima semiárido no setor nordestino e também o tropical continental em boa parte do Brasil Central, que ele vai ser semiúmido. Há também no Brasil, no território brasileiro, áreas situadas fora da zona intertropical, que é essa região do sul do Brasil, né? O clima subtropical com temperaturas amenas, verões e invernos rigorosos e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, essa é uma característica muito importante do nosso país. O Brasil é um país tropical. E como dizia o poeta, abençoado por Deus e bonito por natureza. Olha só, pessoal, a natureza compondo paisagens. A compreensão da relação entre os elementos sociais e naturais das paisagens permite perceber o espaço geográfico do Brasil. A paisagem natural passa por constantes transformações provocadas pelo homem. Então você vai ter a natureza original e você vai ter a ação do homem que vai transformar, especialmente nas regiões mais habitadas. O que, no caso do Brasil, é a região litorânea, onde você vai ter as maiores cidades e também as maiores pressões do homem sobre a natureza. Aí nós temos duas imagens com exemplo, uma área urbana de Maceió e a outra uma plantação de cana-de-açúcar em Pernambuco. Então, mostrando aí, né, duas áreas, duas regiões onde o homem está agindo, está interferindo, está transformando. Uma coisa muito importante em relação à geografia física, a natureza do Brasil, um relevo bastante antigo. O Brasil possui uma formação geológica antiga e, portanto, muito desgastada. Os agentes internos, que são as forças do interior, elas não têm mais tanto ação assim sobre o nosso país. O que vai delimitar realmente o processo de esculpimento das formas são os agentes externos, a água, o vento, as geleiras, a temperatura, né? No caso aí, especialmente a água, o vento e a variação de temperatura. Um exemplo aí é a Serra do Mar, uma região, né, de
morros em formato de meia laranja no litoral do Brasil e também o Planalto Amazônico com rochas de 2 a 4 bilhões de anos. Então são regiões bastante antigas e desgastadas com o passar do tempo. Por isso podemos falar que o Brasil possui altitudes modestas, né? E uma praticamente ausência de manifestações tectônicas. O Brasil não tem vulcões ativos e nem terremotos de grande magnitude. Estamos aí no centro da placa sul-americana, numa região de grande estabilidade geológica. Tipos de rochas. Você tem rochas cristalinas, rochas antigas formadas aí pela solidificação do magma, né, ígneas e metamórficas, e nós temos também rochas sedimentares. No Brasil, há o predomínio de rochas sedimentares devido a esse grande processo de desgaste que foi acontecendo com o passar do ano. 65% das bacias sedimentares compõem o território brasileiro e 35% de rochas cristalinas, mostrando realmente que o Brasil é muito antigo e muito desgastado com o passar do tempo. Outra coisa importante, nós vamos ter 3 grandes unidades de relevo do Brasil. Nós temos as depressões, planícies e planaltos, tá? As depressões são extensas áreas aplanadas e desgastadas por processos erosivos. Já as planícies são as regiões de acumulação de deposição de sedimentos e os planaltos são as regiões planas irregulares desgastadas através de um longo processo de erosão. Então, no Brasil, você vai ter pela classificação de Jurandir Luciano Sanches Ross, planícies, planaltos e depressões. Hidrografia brasileira. O Brasil possui vasta extensão, grandes rios com grande volume de água, tá? Em sua grande maioria, rios de planalto com grande potencial hidrelétrico. A ação das águas altera constantemente o relevo brasileiro. Ele representa o maior conjunto de água doce do planeta. E nós podemos dividir o Brasil em bacias principais e subbacias ou bacias secundárias. A grande variedade do relevo, né, faz com que nós tenhamos tanto rios de planície como rios de planalto. Nos rios de planalto você vai ter um grande potencial hidrelétrico e nos rios de planície uma grande navegabilidade. Mas, no geral, como a maioria dos rios são rios de planalto, o Brasil possui um alto potencial para geração de energia através da força da água, tá? E nós temos aqui uma área de destaque, que é o nordestino, onde você vai ter grandes períodos de escassez de água e rios temporários, também chamados de rios intermitentes. Mas, na sua grande maioria, no Brasil, nós temos rios perenes, rios que nunca se secam. Eles podem diminuir o volume de água, mas nunca se secam por completo. Tá, isso aí vai ser na grande maioria do Brasil. A exceção é a região do sertão nordestino. O Brasil possui vários tipos de clima, sua maioria quentes e chuvosos. Estamos numa região tropical, tá? Então, boa parte dos climas são assim. Você vai ter o clima equatorial na região norte e Amazônia. Você vai ter na região central o clima tropical, continental ou tropical semiúmido. Nas áreas mais elevadas, o clima tropical de altitude. No litoral, o clima tropical atlântico. No sertão nordestino, o clima semiárido e na porção sul do Brasil, o clima subtropical. Então, são vários e vários tipos de clima com diferentes atuações de massas de ar e grande influência do relevo na dinâmica climática do Brasil. E para encerrar essa aula de hoje, esse resumo sobre geografia física do Brasil, mostrando a sua magnitude e complexidade, nós temos os chamados domínios morfoclimáticos. São 6 grandes áreas, né, do Brasil. Você vai ter o domínio da Amazônia, você vai ter o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, no setor nordestino. No litoral, você vai ter o domínio dos mares de morro. E no sul do Brasil, os domínios das araucárias e das pradarias. Lembrando que entre um domínio e outro, você vai ter a chamada zona de transição, como, por exemplo, o agreste entre o sertão e o litoral Mata Atlântica. Temos também a Mata dos Cocais entre o Cerrado, sertão nordestino e Amazônia. E nós temos também o Pantanal Mato Grossense. Então, são áreas de
transição no Brasil. O Brasil, então, é um país de grandes dimensões, com uma grande variedade de climas, de paisagens, de relevo, com grandes riquezas minerais, um país abençoado por Deus e que não tem grandes terremotos. Então, o Brasil é um país muito importante e a geografia física do Brasil despenca no Enem, beleza? Então, olha só, um grande abraço para você, Lobão, e até a próxima aula. Tchau, tchau.